E dados do Serasa mostram que o país atingiu a marca de 6,9 milhões de empresas inadimplentes em maio, com dívidas somadas que chegam a mais de 143 bilhões no total. 6,4 milhões são micro e pequenas empresas. Só para se ter uma ideia, Campinas tem o maior número de empresas inadimplentes desde 2020. Ao todo, cerca de 51 mil companhias estão nessa situação, num total de 1,4 bilhões em dívidas não pagas. E sobre este assunto, vamos conversar agora com Roberto Brito de Carvalho, que é economista e diretor da Faculdade de Economia da PUC Campinas. Boa noite, Roberto. Seja muito bem-vindo ao RF News. Boa noite, Tatiana. É um prazer falar com você e com os telespectadores. Professor, essa alta tem aí relação com algum fato a ser destacado? De fato, os números não são bons, mas assim, a gente tinha a expectativa que eles pudessem diminuir um pouco, por dois elementos importantes. A economia vem sendo reativada e a gente tem um programa nacional, que é o Desenrola Brasil, justamente para liquidar essas dívidas desses empresários, ou microempresários, ou MEIs, né? E eu acho que a gente não vem tendo os resultados que eram esperados pelo programa federal, o que denota uma preocupação ainda maior. O governo federal já tem uma preocupação com essa inadimplência desde 2022, isso já era claro. O programa faz um ano que está no ar, num primeiro momento com pessoas físicas, num segundo com pessoas jurídicas, mas o problema da inadimplência me parece ser estrutural. Professor, assim, já tem esse programa que o governo fez para ajudar, né? Como o senhor acabou de dizer, não teve muita adesão. O que o senhor classificaria? Por que será que os microempreendedores não estão procurando esse programa para poder aí realizar, né? Pagar as dívidas, fazer aí uma renegociação? Qual que seria o motivo? Acho que dois elementos são muito importantes, Tatiana. A primeira questão estrutural para a gente compreender esse fenômeno é que desde 2017, muitas e muitas pessoas têm se colocado numa condição de empreendedores ou abrindo empresas, que, na verdade, é uma condição de subtrabalho. Nós estamos falando aqui de microempreendedores individuais, aonde essas empresas são abertas por necessidade, porque não há vagas de trabalho, e aí as pessoas assumem uma condição de prestação de serviço, mas não estão preparadas para ter uma empresa. Isso tem feito com que essas empresas assumam dívidas, assim como as pessoas físicas. No fundo, o que a gente tem por trás dessas empresas, desse grande volume de microempresas e MEIs, né, que nós estamos trabalhando, são pessoas que têm um CPF que, na verdade, está adotando um CNPJ. Isso leva a um amadorismo profissional, uma dificuldade de lidar com recursos, uma incapacidade de fazer gestão financeira. Essa é a primeira grande questão que a gente deve apontar. Segundo, olhando especificamente para o programa, ele não tem atrativos de fato que faça com que aqueles que estão endividados tenham que submeter um esforço maior para liquidar as suas dívidas. Ninguém quer ter dívida. Todo mundo quer ter as contas em ordem. Mas por algum motivo, insuficiência de caixa, algum problema efêmero, algum tipo de circunstância que leva ao endividamento, faz com que as pessoas não consigam honrar seus compromissos. A gente sabe que, no caso brasileiro, as multas, os juros, as moras, tornam algumas dívidas impagáveis, sobretudo com a estrutura financeira. E o programa, embora ele seja bem intencionado, ele não garante grandes vantagens para que o devedor possa efetivamente buscar uma forma de liquidar essas pendências. Professor, esses dados, eles podem sugerir alguma mudança de comportamento no mercado? Sem sombra de dúvida. Isso vai criando uma dificuldade maior de estabelecimento do crédito, não só para aqueles que estão endividados, evidentemente essas pessoas já estão com restrição, já estão com problemas no cartório, já estão protestadas, muitas delas em execução judicial. Então, essas pessoas que estão com dívidas, que são inadimplentes contumazes, já estão enfrentando na própria pele. Agora, mesmo para aquele que não tem problemas no seu cadastro pessoal, a inadimplência ela é um componente na formação de preço. Então, a perda com devedores duvidosos, né, as empresas acabam colocando no preço dos produtos
seja para o pagamento à vista ou numa oferta de crédito, a composição da oferta de crédito aumenta o risco e, consequentemente, aumenta o valor do spread, né, da cobrança de juros sobre o pagamento parcelado. Professor, uma dúvida, né? Não pagar dívidas pode, em alguns casos, ser aí uma estratégia de um administrador até ele regularizar o seu caixa, ou então ele pensa assim, ó, eu vou deixar a dívida rolar, a hora que chegar lá no limite, onde não tiver mais jeito, eles vão vir atrás, eles vão me oferecer melhores ofertas. Isso pode acontecer? Sem dúvida, Tatiana, a gente tem isso na nossa cultura, porque no Brasil, até a década de 90, a gente era marcado com uma cultura inflacionária muito alta. E isso fazia, muitas vezes, com que mal pagadores tivessem mais vantagens do que bons pagadores. Isso hoje não é uma verdade, né? A opção de protelar o pagamento de dívidas normalmente incorre em condições financeiras desfavoráveis. Na pior das hipóteses, há desoneração dos juros, mas a multa está estabelecida na casa de 2%. Não me parece ser uma estratégia inteligente para os bons pagadores adotar uma protelação de pagamento. Normalmente, quem paga atrasado paga num montante maior, além de sofrer uma série de restrições e consequências e perder, muitas vezes, bons negócios em função disso. Mas a gente sabe que ainda tem gente num paradigma anterior, vamos chamar aqui, ao milênio passado, ainda presente na década de 90, afinal, muitos desses ainda estão à frente de grandes empresas, né? Algumas delas maiores, outras delas menores. E vou dizer uma coisa, Tatiana, para as menores empresas o poder de negociação é menor. Talvez uma empresa com maior dívida tenha mais facilidade de fazer esse tipo de artimanha. Mas não é o caso de quem deve pouco ou quem deve um número de parcelas menor. Professora, rapidinho para nós encerrarmos a nossa entrevista, quais dicas o senhor dá para quem está endividado? Bom, primeiro é que se organize através de um planejamento financeiro. Não adianta também entrar em desespero. É fundamental fazer o levantamento das dívidas e prever os seus recebimentos futuros. A partir disso, organizado o seu planejamento, o quanto eu vou receber e o quanto eu posso assumir para pagamento, levando em consideração as despesas futuras, talvez a gente tenha um passo bem dado. A segunda dica é negociar. Ninguém precisa ter vergonha de estar devendo, né? Desde que tenha a predisposição de pagamento. Todo mundo quer receber e, com certeza, se for justificável, é bem provável que você consiga fazer um bom acordo. Muito obrigada, professor, pela sua participação no RF News. Um prazer falar com você, Tatiana. Um prazer falar com todos.